quando você fala dessa conexão, né, com as pessoas, eu quero saber se você está falando de uma conexão de brasileiro. Porque hoje você atende aqui, eu sei. Sim. Como é a conexão desse povo americano com você? Ela se assemelha à mesma conexão que você tinha no Brasil? Foi o mesmo caminho. Foi o mesmo caminho. Sim. Mesmo eu não sendo fluente Sim. no idioma, O mesmo caminho. o mesmo Mas a caminho. forma com que elas te buscam, a forma com que elas se entregam para você, a forma como elas usam os seus ouvidos, Sim. buscam o seu colo. Eu quero saber qual é a diferença, porque as pessoas costumam dizer que o brasileiro é mais entregue, né? O brasileiro é mais... Ele conecta mais. E o americano, ele é um pouco mais reservado. Tanto é que no tato também a gente tem um certo cuidado Sim, hoje. Não é todo mundo que a gente exatamente. abraça, agarra, dá tapinha, enche de beijo no rosto. A gente não faz isso. A gente aprende que tem um limite, né? Eu vim com essa informação que eles dão. Que o americano não gosta do toque, é um pouco mais distante com isso. E aí eu ficava sem saber como lidar no começo. E eu não estava sendo eu, porque eu gosto de chegar e tipo assim, já me conectar, já. Mas depois da massagem, eu acho assim, o que acontece? Existe um trabalho ali que a pessoa imediatamente, energeticamente, se ela criou uma sintonia, uma conexão, naturalmente, eles começavam o jeito de me agradecer, eles tomarem a iniciativa de me abraçar no final. E aí, quando eles tomavam a iniciativa de me abraçar, eu falava, nossa, graças a Deus. Não tem esse bloqueio. Mas aí você esperou a iniciativa, né? A iniciativa, No Brasil é uma coisa que acontece dos dois lados. É automático, né? Exatamente. O povo dado é o nosso. Graças a Deus. Exatamente. E depois também eu percebi assim... o meu público é específico, né? Porque, como eu te falei, a região onde eu moro são idosos, né? Então, eles têm um tempo, eles estão num outro ritmo de vida, na comunidade... Posso falar de onde você mora? Claro que sim. Gente, ela mora no The Village. The Village é um lugar entre Ocala e Orlando. Ela tá exatamente no meio. E é um lugar onde tem vários condomínios, né? Uma comunidade. É uma comunidade de que só pode morar aposentados. de aposentados. Você só pode morar se você tiver mais do que 55 anos. E para quem tá no Brasil, já passou essa matéria, inclusive, aí. Se eu não me engano, no Fantástico ou no Repórter Record. Algum dos dois canais passou um documentário sobre esse lugar que ela mora. Mostrando o estilo de vida desses aposentados. Que vivem em festa. Todo dia tem um evento. Não, tem vários. Então, eles realmente curtem a velhice e a aposentadoria literalmente. Não é aquela coisa, cada um no seu quadrado. Eles se juntam, eles fazem vários eventos, eles comem junto, eles dançam. É o paraíso, gente. É o paraíso. Nem quando acho que a gente morrer, a gente vai para um lugar tão bom. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu fui presenteada, né? Por ter sido tão bem recebida. Tá. Né? Mesmo a limitação do idioma, que no começo eu não falava. Você não falava, eu né? não falava, eu comecei a atender e eu dava ficha para a pessoa com as perguntas em inglês que eu já tinha traduzido. Eu li a resposta. Mas estava no automático, né? Eu li as respostas porque eu já tinha estudado o vocabulário. Né? Mas tinha gente que chega, não sei, é idoso, né, gente? Então, assim, tem bastante problema. Olha, eu preciso pôr o nome dos remédios que eu tô tomando. É uma lista tão gigante. Aí eu falava assim, não, só me fala qual é o problema, né? Porque, assim, porque na ficha tem, eu preciso saber um pouco mais deles da parte de saúde, né? E aí foi tão legal, porque aí eles começavam a falar e aí eles percebiam em mim um interesse que o médico não tinha. Né? Que não tem, né? Não sei como é que não tem. Graças a Deus eu não preciso muito de médico, tenho boa saúde. Mas assim, e aí eles falavam, e às vezes eles se empolgavam assim na resposta, e gente, eu não entendi a metade do que eles falou. Mas assim... Dá um desespero, né? Ainda mais complicado. quando você está diante dessa responsabilidade de prestar um serviço, aí que te deixa mais... Você não está numa loja conversando, você não está trocando, batendo um papo no Walmart. Você vai prestar um serviço, né? Então eu imagino o quanto para você isso era
Mas aí a sintonia começava ali. Por quê? Porque, de verdade, assim, a pessoa teve um tempo para falar. E eu sei o quanto isso libera. E olha, tem A gente falou disso. alguém. A importância de alguém nos ouvir. E um dos motivos da gente estar aqui, porque hoje as pessoas não querem mais se ouvir. Exatamente. Elas não têm tempo, é só dedinho ali no scrolling e vai. Então a gente tá falando assim da importância de ouvir o outro. E ela tá ganhando o coração da velha arada, porque simplesmente ela ouve, ela acolhe. Exatamente. Agora que eu entendo mais, assim, eu já tive até, eles chegarem a me perguntar, eu posso pagar uma sessão só para eu conversar? Para eu conversar. Eu já tive sessões assim. Eu falei, eu só preciso conversar hoje. Já tive sessões assim. Entendeu? E Triste, né? mas acontece. Não, eu acredito. E aí, a ideia que eu estava falando é assim, o quanto o toque libera essa desbloqueio emocional, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô com uma dor horrível nos meus ombros e tudo, aí você libera aquela energia, a energia saiu, ficou leve, a pessoa falou, mas o que simboliza esse peso no ombro, né? A pessoa tá carregando não só os problemas da vida dela, ela tá carregando o problema das outras pessoas também junto. E vai dando aquele peso, aquela energia, aí você desbloqueou. Aí a pessoa, né? Porque tem o meu filho, porque tem o filho do meu filho, porque tem não sei o quê. Então, assim, a pessoa começa a falar... demais, né? Solta um pouco essas mochilas. Solta um pouco. Aí começou porque lá no Brasil eu já tinha feito a transição. O meu spa ficou aberto até 2015. De 2015 até 2020, quando eu vim, os meus atendimentos passaram a ser como psicanalista, leitora de tarô e numerologia. Foram 4 anos aproximado, né? Que você colocou que você se dedicou lá, né? Sim. Aí eu já comecei um pouco antes da pandemia, eu já comecei com os atendimentos online, né? O que era assim, o público tinha um pouco de resistência de fazer esses atendimentos online nessa época. Depois foi obrigada a aderir. Eu fui uma das pioneiras, né? E aí eu ficava assim, mas eu queria fazer leitura de tarô com você pessoalmente. Eu falei assim, gente, mas não tem de menor diferença, você não vai precisar pagar estacionamento, olha, né? Porque em São Paulo é complicado para estacionar. Aí você abre a sua câmera, esteja num momento reservado com você mesma e a gente consegue fazer do mesmo jeito. Eu vou conversando e a gente vai mostrando as coisas. E aí começou a ter adesão, né? Mas da pandemia para frente, que daí sim os atendimentos passaram a ser totalmente online, que foi um pouquinho antes de vir para cá. Como você veio. Exatamente. Aí eu cheguei aqui. Você veio ou vieram com você? Né? A gente pode falar disso, né? Fala do jeito que você se sentir confortável, tá? Às vezes a gente entra em alguns assuntos e às vezes... Hoje a gente sabe que é gatilho, né? Antigamente a gente sentia, mas não dava nome, não tinha nome, né? Hoje a gente sabe que cada coisa tem um nome, isso é muito importante. Então, assim, fala da forma que te deixar confortável e do que te deixar, fala o que você quiser, tá? Então, assim... Você tava quietinha lá? No ABC? Não, eu tava quieta no ABC. Algumas coisas pessoais, né? Eu falo que eu tive a fase também de transição interna. Eu fiz a minha formação em psicanálise e todos esses cursos com terapia, com holística, o primeiro beneficiado sou eu mesmo, né? A gente tá no curso, um profissional cuida de você, você cuida do outro futuro profissional, porque você está cursando ainda, então tem que ter um acompanhamento. Então, eu comecei a olhar para mim de uma forma mais profunda, porque eu estava trocando de fase, os filhos crescendo, e eu falei assim, sabe a crise da meia-idade, 50 anos? Foi o antes e o depois dos 50, né? Eu falo AC/DC. Antes dos 50 e depois dos 50. E eu comecei a recalcular a minha rota, né? Um dos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, o Pedro e o Gustavo. O mais velho, nessa época, ele estava com mais ou menos 23, 24 anos. Ele já estava morando com um amigo dele, fazendo faculdade, trabalhando e tem namorada. Já quase não via ele.
E o outro, assim, um pouquinho mais jovem, ele não sabia o que que ele ia fazer na faculdade, não se decidia, não quis fazer Enem, não sabia o que ele ia fazer, estava meio perdido, aí eu dei uma empurradinha nele, né. Eu falei assim: "Meu filho, por que que você não vai fazer um intercâmbio, vai aprender inglês, nesse tempo você Se se descobre. descobre e aprende a lidar sozinho com você também, né", porque 18 anos para mim, né, tá na hora, né. Então eu falei, eu recalculando a minha rota, eu falei assim: "Um filho já tá lá cuidando da vida dele, o outro era um semestre que ele ia ficar lá, um Lá, semestre, lá no intercâmbio na Nova Zelândia. Nova Zelândia. Decidimos por lá, Tá. por esse e aí eu também falei: "Olha, eu fechei o meu spa, trabalho online, eu posso morar em qualquer lugar", né. E São Paulo é aquela cidade louca. São Bernardo, quem conhece aquele Louca de comida, louca, não, louca é de casa intenso, noturna, é louca de intenso. tudo. Que loucura aquele lugar, eu adoro. É intenso. E aí eu estava querendo trocar de cidade mesmo. Eu falei assim: "Ah, eu vou fazer uma experiência, morar próximo da praia. Adoro praia, essa vibe praiana. Gosto muito ali de Santos, Praia Grande, porque tem uma pegada de São Paulo que não é muito sem ninguém, né? Você tem um pouco dos dois ali. E aí eu vendi o meu apartamento em São Bernardo do Campo. Meu filho foi para Nova Zelândia, eu estava ali, vamos lá me situar, o que que eu vou fazer agora? E aí eu peguei e entrei no meu, eu falo, momento sabático mesmo, né? Eu falo, eu vou sentir qual é a minha vibe morando na praia, fazendo meus atendimentos online. Se eu gostar, eu compro alguma coisa por lá. Era um test drive comigo mesma. Cheguei na praia, 2020, janeiro, dancei o carnaval lá em Itanhaém. Dancei o carnaval e tudo, e nesse carnaval todo mundo lembra que a gente já estava ali transmitindo o vírus para todo mundo, né. Foi Meu mesmo. Olha, você filho fez o vírus circular, você contribuiu. eu contribuí, pô, Hã. vou estar falando que sim, né. Hum. Aí meu filho tinha acabado de chegar na Nova Zelândia, eu lá pulando o carnaval e falando: "Nossa, olelê, olalá, que será agora, né?". E e nisso meu filho chega na Nova Zelândia, que foi um dos primeiros países do mundo a fechar. Foi. E aí ele falou assim: "Mãe, eu vim para estudar, para fazer intercâmbio, para conhecer pessoas, a escola fechou e eu tô tendo aula online". E ele decepcionadíssimo, e eu também, né. Mas o que que aconteceu porque lá já tinha fechado, e aqui não. E aí eu comecei, aí a cidade fechou, o negócio começou a ficar sério, foi em março de 2020. E daí eu fiz 50 anos, tudo fechado. Eu falei: "Nossa, e minha festa de 50 anos?", porque no carnaval eu já estava convidando as pessoas para minha festa de 50 anos na praia. Fechou tudo. Passei os meus 50 anos Sozinho. sozinha. Sabático mesmo. Você não Vi falou que era sabático? Toma. Videochamada, eu lá, aí aquilo virou que ninguém podia ir na praia, aí fechou os acessos e tudo, e aí começou a minha reclusão mesmo. Eu estava lá sozinha, ai, o vírus matando pessoas no mundo inteiro. Eu comecei a fazer um trabalho voluntário online de trabalhar com o luto das pessoas que não podiam enterrar os parentes, né? As pessoas morrendo e você não ia no enterro, você não sabia fazer fechar aquele ciclo. E uma loucura também, independente das pessoas que a gente tinha querida, infelizmente, muita gente do meu Facebook, eu já nem abria mais o Facebook porque era só tela preta.